Bem, amados, vamos estar de pé, por gentileza, em nome do Senhor Jesus. Quinta da palavra, culto da palavra, e agora é a hora da palavra. E hoje, se Deus quiser, nós vamos estar falando sobre algumas causas de orações não respondidas e algumas condições de oração não respondidas. Amém? Ou algumas condições de orações respondidas. Vamos começar pela parte negativa e terminar pela parte positiva. Natan, por gentileza, Deuteronômio, capítulo 1, versículo 45. Diz assim a palavra do Senhor. Não, bota na atualizada, meu filho, por gentileza. Tornai-vos, pois, e chorastes perante o Senhor, porém o Senhor não vos ouviu, não inclinou os ouvidos a vós outros. Senhor, muito obrigado, Pai, por podermos estar na Tua casa, por podermos estar na Tua presença, porque na Tua presença há fartura de alegria, pois não há fartura de alegria em nenhum outro lugar, e nem em nenhuma outra pessoa, somente na presença do Senhor. Obrigado pelo culto da palavra, pela Tua palavra que vai ser ministrada nesta noite. Ensina-nos, meu Pai, à luz da palavra do Senhor, porque algumas orações não são respondidas e porque outras orações são respondidas pelo Senhor. Fale conosco, que a Tua palavra nos pegue e nos acerte, que a Tua palavra nos sacuda e nos incomode, que a Tua palavra nos levante, nos fortaleça, que a Tua palavra nos alimente e nos esclareça, que a Tua palavra vá e faça o que lhe apraz e prospere para tudo aquilo pela qual o Senhor designou. Em nome de Jesus, muito obrigado, amém e amém. Graças a Deus. Pode tomar assento, igreja, em nome de Jesus. Bom, então, eu sou crente eu sou cristão há 40 anos. Alguns aqui têm mais tempo, acho que a maioria menos tempo do que isso. E quantas orações nossas não foram respondidas? Quantas orações eu lembro que foram respondidas imediatamente? É a grandiosa minoria? É, mas foram. Agora, quantas orações se fazem e não tem resposta, às vezes alguns anos, às vezes algumas décadas? Bom, vamos ver à luz da palavra de Deus, não da experiência humana, ou do achismo, ou filosofias humanas, por que algumas orações como esta aqui não foi respondida pelo Senhor? Quais são as causas de algumas orações não respondidas? Bom, nós temos de 10 nesse estudo, 7 registradas aqui que eu gostaria de compartilhar com os irmãos. 7 de cada seria 14, 7 de cada. Se eu não conseguir falar as 7, pelo menos 5 de cada, eu gostaria de compartilhar convosco e falar 5 causas de orações não respondidas e 5 condições de orações respondidas. Amém? Primeira causa de oração não respondida é o egoísmo. É o egoísmo. Sim. É o particularismo, é o individualismo, é o narcisismo, é o egocentrismo. Coloca aí, Natan, livro de Tiago, capítulo 4, versículo 2 e 3. Diz assim: cobiçais e nada tendes, matais e invejais, e nada podeis obter. Viveis a lutar e a fazer guerras. Nada tendes porque não pedis. Pedis e não recebereis. Por quê? Porque
porque pedis mal para esbanjardes em vossos prazeres. Eita! Eu não vou poder detalhar cada uma dessas, então não vou conseguir falar as 10, né? Mas a primeira causa de oração não respondida é o egoísmo, é pedir somente para mim, me dá, danoninho. É aquela oração egoísta, né? Bom, é sabido, né? De orações aí, algumas pessoas chegam para mim e falam, né, como pastor da igreja: pastor, você já percebeu que a irmã, quando ora, a irmã só pede para ela e para os dela, para os seus? Ela só pede para ela, para o marido dela, para os filhos dela. Ela nunca orou nem pelo pastor da igreja, muito menos nem pelos irmãos da igreja, nem por outros, nem por terceiro, nem por quarto, né? Já chegou a mim, eu passei a prestar atenção, né? Porque às vezes a gente coloca esse óculos, né? E a gente observa e fala: é verdade. Tem pessoas que só pedem para elas. Aliás, um dos ditados que fazem de crente é que crente não bebe, mas come muito. O outro é que crente é igual filho de cego, só sabe pedir. É verdade ou mentira? Crente é pidão. Mas a oração, como eu já ensinei aqui, ela tem 5 partes. Ela tem adoração, ela tem gratidão, ela tem confissão, ela tem petição, também tem, mas ela também tem intercessão, amado. Bota aí, Natal. Filipenses 4:6. A oração não é só pedir, né? Aliás, a gente aprende com Jó 42:10, Natal, que Deus mudou a sorte de Jó quando ele deu em dobro tudo quanto ele tinha antes, quando este orava pelos seus amigos. E olha que muito amigos, tá? Vocês conhecem a história de Jó. Só abrir um parênteses aqui rapidinho. Deus lhe deu em dobro tudo quanto ele tinha antes. Se não me engano, ele tem 500 juntas de boi, Deus deu 1000. Ele tinha 700 cabeças de ovelha, de cordeiro, se não me engano, Deus lhe deu 7.000, ele deu 14. Ele lhe deu tudo em dobro. Mas ele tinha, lá no capítulo 1, ele tinha 10 filhos, não é isso? 7 filhos e 3 filhas. Deus lhe deu quanto? Deu 20? Não. Deus lhe deu mais 10 filhos. Porque os que Deus dera a ele antes, está no céu, está com Deus. Eles não deixaram de existir. Os animais, sim. Deu para pegar? Os animais, sim. Então, ele tinha 20 filhos. 10 que o Senhor levou. E 10 que o Senhor lhes deu. Amém? No seu segundo estágio. No seu segundo tempo. Né? Mas Jó aprendeu a interceder, que é orar pelos outros. E quando Jó intercede ou ora pelos outros, é que Deus lhe muda a sua sorte. E lhe dá 2 vezes mais do que ele tinha antes. Então, primeira causa de oração não respondida é o egocentrismo. Cuidado para nas suas orações você só pedir para você, Primeiro, você só pedir. E segundo, pedir só para você. Porque a oração não é só petição. Amém, amados? Amém. Segunda causa, rapidinho. Segunda causa de oração não respondida é pecado no coração. Pecado oculto no coração. Pecado escondido no coração. Livro de Salmos, Natan, 66, versículo 18. A palavra do Senhor, através do salmista, vai nos dizer assim: se eu no coração contemplara a vaidade, o Senhor não me teria ouvido. Bota na corrigida, por gentileza, meu filho. Na versão corrigida: se eu atender à iniquidade no meu coração, o Senhor não me ouvirá. Viu? Pecado oculto, pecado escondido, pecado no coração. Hoje eu botei lá, até o evangelista Orlando, né, curtiu, talvez compartilhou, as duas nossas, as maiores lutas. Aí está uma pessoa assim, né, uma imagem, uma foto, né, aí do lado um coração, do outro lado o cérebro, né, a mente. As nossas maiores lutas, o que nós sentimos contra o que nós pensamos. Eita! Se eu no coração guardar a maldade, a iniquidade,
a minha oração não vai ser ouvida, porque Deus não ouve oração de pessoas com corações sujos, com pecados escondidos, né? Maquiavélicos, com pecados de estimação, com pecados cotidianos, diários, daqueles dos quais nós não abrimos mão. Por isso que Deus não ouve a oração. Então bota aí, Josué 7, eu marquei aqui a história de Acã, a partir do versículo 20, a partir do versículo 15. No capítulo 6, Josué e Israel vence Jericó, cidade que até então é intransponível, por causa das suas fortalezas, das suas muralhas. Aí no capítulo 7, também sem a direção do Senhor, é bom falar, né? Israel vai para derrotar Ai, e não leva nem todos os seus soldados, o seu contingente, né? Ai, se nós derrotamos a fortaleza de Jericó, Ai vai ser mole, e perde para Ai, no capítulo 7, né? Mas perde porque também o Senhor disse que havia pecado escondido, e por causa desse pecado toda a nação sofreu, por causa desse pecado. E aí conhecemos a história, ora o Senhor, pede ao Senhor, por sorte, cai, para finalizar, cai em Acã. Aí chegam até Acã para cobrar ele, Josué, né? O líder, o comandante, o pastor daquela congregação. E então ele vai, não tendo como, né, argumentar o contrário, ele confessa. Eu confesso, já estava revelado. Respondeu-lhe Acã, Josué, e disse: verdadeiramente pequei contra o Senhor, o Deus de Israel, e fiz assim e assim. Continua, meu filho, acho que até o 23 ou 24. Quando vi entre os despojos uma boa capa babilônica, quando vi, pecado com os olhos, foi com Eva, e por aí vai. Hoje no Brasil é a promessa de ver a picanha, né? Bom, e 200 ciclos de prata, e uma barra de ouro do peso de 50 ciclos, cobicei-os e tomei-os. Eita, dá uma mensagem, não dá? Cobicei primeiro, depois tomei. Antes vi, né? E eis que estão escondidos, pecados escondidos na terra, e no meio da minha tenda, e a prata por baixo. Vamos lá, então, 22. Então Josué enviou mensageiros que foram correndo à tenda, e eis que tudo estava escondido nela, e a prata por baixo. Queria lemar, mas o tempo não vai permitir. Pecado escondido, Deus não atende. E às vezes dá respinga nos outros. Olha que coisa, né? Numa casa, numa família, olha aí. Tá vendo? Se eu no coração contemplar a maldade, o Senhor não me ouviria. O Senhor não vai me ouvir, diz a corrigida. O Senhor não me ouve. Terceira causa de oração não respondida é vãs repetições. Sim, vãs repetições. Natan, Mateus 6, verso 7. Jesus ensinando como não se deve orar. Aliás, no 6, na verdade, ele ensina como se deve orar. E no 7, como não se deve. E a partir do 9, ele ensina a oração modelo, chamada oração do Pai Nosso. E orando, não useis de vãs repetições, como os gentios, porque presumem que pelo seu muito falar serão ouvidos. Sabe o que é isso? Orações decoradas, rezas, ladainhas, orações repetitivas, com vãs repetições, que você poderia gravá-la. Já falei isso aqui, eu acho. Você poderia gravar a sua oração, a mesma de sempre, todo dia, vãs repetições, reza, ladainha cristã, evangélica, protestante. Você poderia gravar a sua oração e quando você levantar da cama, falar: Senhor, eu vou apertar o play, ouve a minha oração, que eu vou fazer o café, vou comprar o pão. E a oração é a mesma de sempre. Vãs repetições. Vãs e repetições. Como os fariseus, que presumem pelo seu muito falar, serão ouvidos. Orações decoradas, né? Orações até bonitas, mas com as mesmas palavras que não saem do fundo do coração. Orar, irmãos, é conversar com Deus. Orar é contar tudo para o Senhor, não esconder nada. É conversa.
Tem gente que fala, né? Tem gente que é repetitivo. Você conhece gente repetitiva? Conhece? Conheço, eu também conheço, né? Tem gente que fala a mesma coisa sempre, mesma coisa sempre. Mulher, então, me perdoa a expressão, né? Quando dá para ser repetitiva, tem uns homens também, mas mulher, meu Deus do céu, é aquela mesma história, mesma história, mesma história, mesma história. É verdade ou não é? Eita! Mas orar é conversar com Deus, né? É falar com o Senhor. Eu vou repetir, é contar-lhe tudo, é não esconder nada, é rasgar o coração, é confessar, é falar o que está sentindo, o que espera, o que deseja, o que crê, né? É pedir também, é interceder, orar, pedir pelos outros, é agradecer. Aliás, nós temos muito mais para agradecer do que a pedir. Então, terceira causa. Quarta causa de oração não respondida é a negligência ao próximo, ao pobre, ao necessitado, à viúva, ao órfão. Coloca aí, Natan, livro de Provérbios 21, versículo 13. Diz assim a palavra: o que tapa o ouvido ao clamor, ao grito de socorro do pobre, também clamará e não será ouvido. Viu? Eu conto uma história aqui. Eu já contei quando o ano retrasado, ou antes, nós falamos sobre esse tema. Aliás, foi antes da pandemia, então já tem uns 5 anos mais ou menos, né? E eu morava ali em cima, né? Na Alfredo Moreira, próximo à caixa d'água, e bateram no meu portão. E eu fui atender. Na verdade, eu estava orando no meu quarto, e eu fui atender, saí do quarto, ganhei a varanda e fui abrir o portão. Era uma mulher, uma jovem senhora, vestida muito modestamente, vários filhinhos, tudo escadinha, barrigudinho, me perdoa a expressão, melequentozinho, né? E me pediu um pão, me pediu dinheiro, me pediu um pão, se tinha alguma coisa para dar de comer para os seus filhos. E, irmãos, a gente pastor, deixa eu abrir esse parênteses aqui para vocês entenderem. A gente pastor, a gente está muito tarimbado com esse negócio de petição, tá? Porque tem uma indústria também da mendicância, a gente sabe disso. E para complementar, além de pastor, sou comerciante de bairro. Pergunta ao meu filho o que tem de gente pedindo dinheiro emprestado todo dia. Eu vi uma conversinha, olha só, de 1 em 1, de 1 em 2, já passou de 30. Não, pastor, não tem R$1, é R$1 para inteirar, né? Para comprar a gente sabe o que, né? A gente sabe o que, até porque a gente já sabe mesmo, né? E quase todo dia tem alguém pedindo. Sabe que a gente é pastor e tem um comércio. Então a gente fica tarimbado, a gente fica cauterizado, né? Tinha um que vinha aqui na igreja a pedir. Falei, não, você assiste o culto, no final do culto eu te dou uma cestinha básica e tal. Aquele pouquinho para acabar e voltar, né? Assistir a palavra, que é o mais importante. Pô, para assistir o culto foi uma luta. Ele não sabia se ia mais no bebedouro ou se ia mais no banheiro, né? Ele não parava. Falei, esse cara deve ser um camelo para beber água, e ele deve estar com uma incontinência urinária. Acabou o culto, ele não aguentando mais, eu dei uma cestinha para ele, umas 2 sacolinhas com arroz, feijão, farinha, aquele básico, né? Óleo, um cafezinho, lá, 200 gramas, 250 gramas de café. Aí ele descobriu que eu tinha um comércio aqui no bairro. Aí veio pedir, eu falei, opa! Aí ele falou assim, rapaz, eu estou com um pedaço aqui no meu quintal, dessa árvore aí, tá vendo? Eu preciso limpar. Umas folhas que caem, tem uma bananeira do lado, é só para você tirar as folhas, né? Depois varrer, botar no saco de lixo, e eu vou te dar uma cesta básicazinha da minha loja. Ele, pastor, não, mas eu tenho que procurar um ancinho. Eu falei, eu tenho ancinho. Não, pastor, mas não é preciso uma enxada também, pastor, eu também tenho enxada. Falei assim, só falta você me falar que você precisa de uma vassoura, eu também tenho. Inclusive eu tenho uma vassoura aquela grande, sabe, dos garis que lá varrem a rua, aquelas grandonas assim, a vassoura larga. Eu tenho tudo isso, é só você pegar e fazer. Ah, pastor, eu vou ali fora, já volto. Até hoje, ele nunca mais voltou. Vocês sabem, o mais antigo sabe do que eu estou falando, né? Novo, deveria ter uns 20 e poucos anos, mas quer saber de pedir, não quer saber de trabalhar, né? Aí você fala que não tinha trabalho. É verdade, a gente arruma, nem que seja para varrer a rua, quintal aqui em frente, a loja, né? O comércio. Enfim, é um teste. Você quer testar um pedinho? Só teve um, Natan.
Natan lembra, que veio pedir, eu falei assim, eu tenho uma pinturazinha para você fazer. Eu tenho pincel, eu tenho cal, fixador, a pintura de uma parede aqui. Ele, pastor, eu pego. E pegou mesmo, tá? Só teve a minha experiência. Aí eu peguei, preparei uma cestazinha básica para ele e dei para ele. Tá? Saiu feliz da vida, perguntando se tinha mais trabalho. Tá? E, consequentemente, mais uma cestinha. Você lembra também? Eu vou falar o nome, é do bairro, vocês conhecem, né? Enfim, aí eu estava orando, aquela senhora me pediu, mas eu vi essa carreirinha de... Aí eu voltei para orar, o Senhor me lembrou esse versículo aqui. Irmãos, eu corri, peguei ela, que eu morava naquela travessa, né, na Alfredo Moreira, peguei ela quase no final, falei, senhora, chega aí. E dei para ela. Porque Deus falou no meu coração, senti de Deus, essa palavra que o Senhor me fez lembrar, subiu à tona, essa palavra saltou os meus olhos, voltou à minha memória. O que tapa o ouvido ao clamor do pobre, também clamará, e não será ouvido. Agora, do pobre, outra tradução, outra versão vai dizer do necessitado, não é do oportunista. Cuidado, viu, meu amado irmão André? A gente tem coração bom, coração mole, coração generoso, que só sabe dizer sim. A gente tem que aprender também a dizer não. O que tapa o ouvido é o clamor do pobre, do necessitado, não do oportunista, não do petista. Já falei, não, está gravado, mas já falei. Amém, amados? Só Jesus para gostar de crente, né? Eita, estou no quinto lugar, eu preciso correr, é meia hora de cada. Quinto lugar, quinta causa de oração não respondida. É dúvida na palavra. Duvidar, melhor nem orar. Bota aí, Natan. Tiago 1, 5, 6 e 7. Tiago 1, 5, 6 e 7. Se porém algum de vós necessita de sabedoria, peça a Deus, que a todos dá liberalmente, tá? E nada lhes impropera, nem, eu gosto da versão que nem lhes lança em rosto, isso lhe há concedido. Agora o 6, peça porém com fé, em nada duvidando, pois o que duvida é semelhante à onda do mar, impelida e agitada pelo vento. Amém, amados? Se for para pedir com dúvida, se for para orar com dúvida, é melhor nem orar. Me veio 3 histórias na mente agora ao mesmo tempo, lembra? 3 histórias, vou lembrar de uma, vou contar uma. Uma igreja de bairro, né, numa rua de um bairro, fazendo a obra, cultos semanais e tal, e abriu em frente à igreja, hoje a gente tem que ter um cuidado, né? Abriu em frente à igreja um inferninho, aí vocês imaginam, tá? Abriu em frente à igreja um inferninho, frente mesmo. Aí o pastor chegou para a igreja, né, em off, irmão, vamos orar, o senhor fechar essas portas do diabo aí, as portas do capeta, vamos promulgar um jejum, vamos começar a pedir o Senhor, né? E oraram. Irmãos, aconteceu uma tragédia que o inferninho veio abaixo, caiu, desabou, né? O dono do inferninho botou a igreja na justiça, na pessoa do seu pastor. Foi chamado a juízo, foi ajuizado, né? E o juiz, olha, está alegando que por causa do Senhor houve essa tragédia da natureza e do Senhor e da sua igreja, por causa das vossas orações, e o estabelecimento dele veio abaixo, acabou. Sabe que o pastor, com mais algumas testemunhas, disseram? Não foi por causa da gente, não. Foi nada a ver com a gente, aconteceu, foi uma tragédia da natureza. Ou seja, tem gente que não está nem acreditando no poder da oração deles. Tem crente que ora, mas não acredita que vai acontecer o que eles estão pedindo. Então é melhor não orar. Eita, tem uma outra história, essa eu vou contar na outra. Do lado positivo, condições de oração respondida. Mas vamos para outra causa. Tenta falar a sexta e a sétima, Natan, sem comentários. Só dá a causa e a referência bíblica. É lógico, o endereço ele tem que dar. Sexta causa de oração não respondida é desobediência à palavra.
É desobediência. Coloca aí, Natan. Provérbios 28, 9. Livro de Provérbios, capítulo 28, versículo 9. Diz assim a palavra do Senhor: o que desvia o coração de ouvir a lei, a palavra de Deus, até a sua oração será o quê? Abominável. Eita! Não obedece a palavra, quer ter oração respondida? Não ouve a palavra do Senhor, vai ter oração respondida? Me perdoe? Nananina, não. Não tem como. Amém? Sétima, para a gente fechar essa parte, de causas de oração não respondida. É indiferença a Deus. É indiferença. Livro de Provérbios 1, 28 a 30. E a gente fecha essa parte. Então me invocarão, mas eu não responderei. Procurar-me-ão, porém não hão de me achar. Porquanto aborreceram o conhecimento e não preferiram o temor do Senhor. Eita! Não quiseram o meu conselho e desprezaram a minha repreensão. Deus está dizendo: não ouvirei. Acabou. E Deus responde de três formas. Responde a oração: sim, não, espere. Bom, falamos o não de Deus. 7 causas de oração não respondidas. Vamos lá agora para 5 ou 7 causas ou condições de oração respondida. Natan, coloca aí o texto básico, segundo de Crônicas, capítulo 7, versículo 14. Se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar e me buscar e se converter dos seus maus caminhos, então eu ouvirei dos céus, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Bom, aí já tem algumas condições, mas é o texto que eu tirei como texto básico para falar agora o lado positivo, o sim de Deus. Deus responde de 3 formas, né? Sim, não espere. Sim, condições de oração respondidas. Primeiro lugar, Natan, coloca aí, fé. Livro de Marcos 11, 24. Depois, Natan, Tiago 5, 15. Diz assim a palavra do Senhor: por isso vos digo que tudo que em oração pedirdes, crede que recebestes, e será assim convosco. E será assim convosco. Fé. Irmãos, a fé, ela é meia não, né? A fé é meio louca, ela meio que... Eu sei que é fé racional também, mas ela muitas das vezes, ela vai em contramão às circunstâncias, mas já em resposta à oração que se fez. Eu vou contar uma história, depois eu olhei esse texto, Natan. Diz que no Nordeste, uma cidadezinha do interior do sertão nordestino, né? Um estado pobre do Nordeste, a maioria é, né? E a maioria dos estados do Nordeste sendo governado, né, pelo... Vocês sabem, né? Vai no Sul. Nunca foi governado por esse partido das trevas. Vai lá ver a diferença. Bom, aí um pastor da Assembleia de Deus, interior do sertão nordestino, meses e meses sem chuva. E chuva e água é vida, a plantação, para a agricultura, para os animais, para os poços, para tudo. Água é vida. E o pastor colocou a igreja uma semana em oração. Domingo à noite ele falou assim: irmãos, nós vamos passar uma semana de oração. Vamos fazer 3 jejuns essa semana, segunda, manhã, quarta e sexta, para que domingo o Senhor mande chuva já ao amanhecer. Amém? Já estava meses e meses sem chuva. O que é uma semana a mais? Uma semana de oração e de jejum. E colocou a igreja em oração. E tinha uma pré-adolescente nova convertida. Eu amo novo convertido, irmãos. Primeiro amor, aquela empolgação inicial, não é verdade? Cuidado para você não ficar... Velho você está ficando, né?
Cuidado para você não ficar um crente velho. Um velho crente, né? Que já não sente mais o primeiro amor. Volte, a prática das primeiras obras. Está lá em livro de Apocalipse, no capítulo 2, versículo 3 e 4. Porque caíste, abandonaste, na verdade, o teu primeiro amor. Né? Bota no 4, meu filho. E depois do 5. Tem, porém, contra ti que abandonaste o teu primeiro amor. Lembra-te, pois, de onde caíste. Arrependa-te, volta à prática das primeiras obras. Senão venho a ti, hein? E removerei o seu lugar do seu candeeiro, caso não te arrependas. Agora volte, Natan. O texto de Tiago 5, que eu vou ler daqui a pouco, 15. E o pastor colocou a igreja de oração. Passou segunda, oração à noite na igreja, tá de oração de manhã, para quem podia, à noite. Os cultos de terça e quinta, boa parte de oração pedindo chuva. Senhor, domingo que amanheça chovendo. Irmão, domingo amanheceu. O outro domingo, né? Uma semana de oração. O sol a pino, 40 graus na sombra, 8 da manhã. Só foi para a consagração e para a escola dominical. Olha, acabando a escola dominical, caiu um toró. Caiu um toró. Todo mundo despreparado. Só aquela nova convertida com seu guarda-chuva. Por que você trouxe o guarda-chuva, irmã? O pastor não pediu para a igreja orar a semana toda para domingo já pela manhã chover? Eu vim com sol de 40 graus, mas crendo que Deus ia mandar chuva. E eu trouxe o meu guarda-chuva, eu trouxe a minha sombrinha. E todo mundo foi para casa todo molhado, só ela debaixo da sombrinha dela. Porque isso é fé. E fé às vezes é meio absurda mesmo, é verdade ou mentira? Primeira condição de oração respondida é fé. Tiago 5,15, meu filho, 5,15. Diz assim a palavra do Senhor. E a oração da fé salvará o enfermo. E o Senhor levantará. E se houver cometido o pecado, serão perdoados. E a oração da fé. Segunda condição de oração respondida. Segunda condição é amor. Pastor, amor? Eu nunca imaginei que para ter fé, para ter oração respondida, tinha que ter amor também. Ah, pastor, está escrito isso. Bota aí, Natan. Livro de Salmo 91, 14 e 15. Salmo 91, 14 e 15 assim. Porque a mim se apegou com amor, eu o livrarei. Por é salvo porque conhece o meu nome. Amém? Ele me invocará e eu lhe responderei. Por que eu lhe responderei? Porque a mim se apegou com amor. Aleluia, Deus. Tem que ter amor, mas no coração, para ter oração respondida, a vida de oração respondida, tem que ter amor. E quem tem amor, ora só por si? Xiii! Quem tem amor, ora até pelos inimigos. É Mateus 5,44, 5,44, 45, né? E Jesus vai nos ensinar isso. Diz assim a palavra do Senhor: eu, porém, vos digo, amai os vossos inimigos e orai pelos que vos... Eita! Isso tem amor. Amor por Deus em primeiro lugar. Vamos lá. Eu não posso ir de encontro ao que nós temos ensinado à luz da palavra. Amor por si, em segundo lugar, e amor pelo próximo, como a si mesmo, diz Jesus em Mateus 22, 37 a 39. Como é que um crente que odeia? Como é que um crente que... Eu sou convertido, mas meu braço não é não, aqui ó, meu muco. Eu sou convertido, mas a ponta do meu pé ainda não é. Está querendo se converter. Sou convertido, mas ó, a minha língua é meia convertida. Ela às vezes é meio convencida. Agora, às vezes, quando mexe comigo, ela fica invertida. Como é que pode? De uma mesma boca, dar glória a Deus e xingar os irmãos. Ou falar mal do próximo. Deus não responde a oração. Está aí, irmãos. Não briga comigo, não. Está escrito. Estamos só lendo, fazendo um estudo bíblico, é o culto da palavra. Amém, pastor Marinho? Quinta-feira que vem, segunda quinta da palavra, é com o pastor Marinho. Se prepare.
Que se o meu tem mais mel, o dele tem mais fel. Eu, André. Amém? Terceira condição para escorrer de oração respondida é obediência. 1 João 3,22, Natan. É obedecer. Aliás, eu já falei isso aqui. Eu gosto disso aqui. A gente entra na escola, a gente aprende o A, B, C, D, não é? A gente entra na igreja, a gente aprende o quê? O obedecer. Porque aonde a obediência vai, bênção vai atrás. Lá no livro de Deuteronômio, capítulo 28, a partir do versículo 1 e outros textos das Escrituras Sagradas. Obediência, diz assim, olha, e aquilo que dele pedimos, recebemos, porque guardamos os seus mandamentos e fazemos diante dele o que lhe é agradável. Então, eu lembrei agora, não sei se é o Salmo 34,5 ou 30, acho que é 34,5. Agrada-te do Senhor e Ele satisfará os desejos do teu coração. Versão 7. Ou eu 37,4. É um desses aí. 37,4. Agrada-te do Senhor e Ele satisfará os desejos do teu coração. Então, volta lá, 1 João 3,22 diz: porque aquilo que pedimos dele, recebemos, porque guardamos os seus mandamentos. E os seus mandamentos não são penosos. Pastor, mas tem mandamentos do Senhor? O Senhor não falou para a gente que a Torá, a lei, tem 613 mandamentos, mas a graça tem 1050. Mas os mandamentos do Senhor são para o nosso próprio bem. Sem esquecer que manda quem pode, porque é mandamento, e obedece quem tem juízo. E tudo que Ele nos manda fazer é para o nosso bem. Né? Contei para André e Natan uma experiência hoje, né? Que eu fui fazer algo e algo não aconteceu. Porque Deus sabe todas as coisas. Aí eu e Natan partimos para o plano B. Aí o Senhor falou assim: olha, eu que não quis. Isso foi ontem, quarta-feira, hoje é quinta. Hoje, quando eu fui fazer de novo, por fazer, porque tinha que ser feito, normal. Eu falei, não era de Deus mesmo. Chamei André que estava indo embora, Natan. Falei, Deus tinha falado comigo que não era para ser, e por isso a primeira instância não aconteceu. Eu poderia tentar insistir. Eu falei, não. Deus sabe o que faz. E nós não sabemos o que falamos. Amém, amados? Quinto lugar, ou melhor, quarto lugar. Quarta condição de oração respondida é perseverança. Perseverança. Natan, Lucas 18:1. Perdão, Lucas 18:1. E contou Jesus uma parábola sobre o dever de orar sempre e nunca esmorecer. Perseverança. 1 Tessalonicenses 5,17. Orai sem cessar. Outra versão, orai incessantemente. Então vou em Mateus 7, 8. Jesus falou: pedi e dar-se-vos-á. Buscai e acharei. Batei e abrir-se-vos-á. Porque todo que pede recebe, o que busca encontra, e a quem bate, abrir-se-lhe-á. Sabe o que Deus está ensinando? Sabe o que a palavra de Deus está ensinando com esses textos? Perseverança na oração. Não desiste. Mas estou trocentos anos orando pela salvação da minha ente querida, do meu familiar. Continuo orando. Pastor, meu filho está desviado, foi criado na igreja, está no mundo, a gente está tratando, ajudando alguns casos aí de pessoas que foram para o outro lado. Dá para entender? Foram para o outro lado. Continue orando. Não há impossíveis para Deus. Continue colocando essa causa. Aliás, livro de Efésios, capítulo 3, versículo 14. Por esta causa me ponho de joelhos diante do Pai,
Continue colocando essa causa diante de Deus, em joelho, orando, pedindo, persevere. Jesus, quando fala aqui, olha, Mateus 7,7, pedir, dar-se-vos-á, buscar e achareis, bater, abrir-se-vos-á, ele está dizendo o seguinte, ó, para pedir, basta usar a boca, falar, pedir. Mas para bater, pedir, dar-se-vos-á. Buscai e achareis. Para buscar, é preciso usar os pés. É preciso usar as pernas. É preciso buscar. É verdade ou mentira? Para pedir, você usa os lábios. Para buscar, você usa os pés. Mas para bater, pedir, dar-se-vos-á. Buscais e achareis. Batei e abrir-se-vos-á. Você usa as mãos, você usa os braços para bater. Jesus está dizendo assim, olha, envolva toda a sua vida na vida de oração. Porque tem coisas que basta pedir e a gente recebe, é verdade ou mentira? Mas tem coisas que além de pedir, a gente tem que buscar. Está desempregado. Aí você não sai do quarto, bateu 6,6, Natan. A oração do quarto secreto. Aí, Senhor, abre as portas. Eu não estou dizendo que Deus não possa fazer, irmãos. Grave isso aqui. Mas estou dizendo que o que é o certo, o correto, a probabilidade de, né? Senhor, abre a porta. Senhor, abre as portas. Senhor, eu quero um emprego. Não tem um curso profissionalizante, não faz, né? Senhor, eu quero um emprego. Ah, Senhor, estou desempregado. Senhor, que o emprego venha a mim. É assim que o emprego vem à minha porta? Bate aqui, toca a campainha, chama. Ei, fulana, eu estou precisando de um funcionário. Você tá precisando trabalhar, quer trabalhar? Eu senti de Deus que você está orando no seu quarto por isso. Pode acontecer? Isso é exceção, a regra geral não é essa. Eu peço um emprego ao Senhor, me preparo para esse emprego e vou buscar. Eu vou ler existe mais classificado de jornal? Acho que não, agora é só eletrônico, né? Eu vou bater de porta em porta, de empresa em empresa, eu vou deixar meu currículo. É verdade ou mentira? Sim. Então tem coisa que além de pedir, eu tenho que buscar. Agora tem coisa que além de buscar, eu tenho que bater. A porta se abrir. Perseverança. Amém, amados? Perseverança. Vamos lá, o próximo. Quarto lugar, o quinto lugar. Quinto motivo, ou a quinta condição de oração respondida é pedir segundo a vontade de Deus. Essa vai apertar, hein? Olha a caneta, 1 de João, capítulo 5, versículo 14. E esta é a confiança que tenho para com Deus, que se pedirdes alguma coisa segundo a sua vontade, Ele nos ouve. Espera aí. O Senhor mostrou disso, pedir dar-se-vos-á. Senhor, eu quero que o Senhor desempregue aquele pai de família, aquele chefe de família. Eu quero aquela vaca. Senhor, eu estou sozinha, Senhor. Sou uma varoa, quarentona. Senhor, já passei pelo Salmo 40. Esperei com paciência pelo Senhor, o Senhor ouviu meu clamor. Eu já estou no Salmo 70. Apressa-te, Senhor, em ouvir a tua serva. Dá-te logo e acudir-me. Senhor, eu já estou no Novo Testamento, João 6. Aquele que o Pai me dá, de maneira nenhuma eu lançarei fora. João 6,37, é isso? Vê se é. Aquele que vem a mim, de maneira nenhuma eu lançarei fora. Tem gente que já está naquele que venham os aleijados, os cegos, os coxos, já apelou. Hã? Senhor, mata aquela varoa, Senhor. Eu quero aquele varão. Ou vocês acham que não existe oração assim, não? Vocês são inocentes. Hã? Senhor, queria tanto. O Senhor ouve essas orações? O pessoal apelidou, né, erroneamente, de oração
Vocês não sabem. Final vocês completam. Verdade ou mentira? Porque essa é a confiança, a certeza que temos para com Ele, que se pedimos alguma coisa segundo a sua vontade, Ele nos ouve, porque a sua vontade é melhor do que a nossa. Sua vontade Romanos 12, 1 e 2, a sua vontade é boa, perfeita e agradável. A minha nem sempre é boa, perfeita está longe de ser, e nem sempre é agradável. Pode até ser, às vezes, aos olhos, à carne, mas não é melhor. Então, pode ser que algumas orações, eu estou falando para multidões aqui, não somente para nós que aqui estamos, não seja respondida porque não está pedindo segundo a vontade de Deus. E tem coisa pior, tá? Que eu já ouvi. Aliás, eu ouvi um vídeo essa semana, hoje me mandaram 3 vezes esse vídeo, até com comentários. Eu tive vergonha de postar no grupo da igreja e no grupo dos... Aliás, eu não postei em grupo nenhum dos seminaristas aqui. Uma fala de uma irmã que estão dizendo que é pastora, e quando morrer ela queria, não sei se vocês já viram, queria ser enterrada e de tal forma. Alguém já viu os vídeos? Já viu. Falaram que é IA. Essa? Falaram que é IA. Será? Olha, ouvi pastores comentando, tá? O vídeo e o comentário do pastor embaixo. Então esse do pastor comentando, eu vou botar no grupo para vocês verem. Não, nada me estranha que seja verdade, não. Nada me estranha, do jeito que a igreja está. Eu já vi coisas piores, que eu também não pude postar, com vergonha. Né? De vergonha, eu não postei. Então, amados, é a gente pedir segundo a vontade do Senhor, não segundo a nossa vontade. E a nossa vontade, às vezes, a nossa vontade, né, pode nos trair. Amém? Jesus no Getsemane, antes da cruz, ele falou: Senhor, contudo que seja feito o quê? A tua vontade, não a minha. Ele num corpo de carne, olha aí, ele num corpo de um homem, ele num corpo de humano, 100% homem, mas também 100% Deus, que seja feita a tua vontade. 7º lugar. 7ª condição, ou melhor, 6ª condição, penúltima condição de oração respondida, é saber esperar. Deus responde de 3 formas. Quais são mesmo? Sim, não e espere. Salmo 40, versículo 1. Esperei com paciência no Senhor, e o Senhor ouviu o quê? O meu clamor. Clamor é o quê? Grito por socorro. Agora, o Senhor responde sim, o Senhor responde não, e o Senhor responde espere. Acho que pior para muitos é a terceira. Tem gente que prefere não, é melhor, então é não, pronto, é acabado. Mas esperar, irmãos, a gente leva 9 meses esperando para nascer. Eu acredito que isso é pedagógico, acredito que isso é um ensino. A nossa mãe, o nosso pai nos esperam 9 meses para o nosso nascimento. A gente espera 9 meses para nascer. A gente vive esperando a vida toda. Tem gente que não gosta de esperar nem o pagamento cair, bater na conta, ou pegar no caixa. E a gente não sabe esperar. A gente não gosta, é verdade ou mentira? Não gosta de esperar. Nem para namorar. Não sabe esperar. A gente precisa aprender a ter esperança, a esperar com paciência. Agora, pastor, peraí, esperar com paciência pelo Senhor, e Ele ouviu o meu clamor, esse esperar é extremamente passivo. Então vou lançar minha oração, conforme diz 1 de Pedro 5,7, lançando sobre ele toda a vossa ansiedade, quem tem que cuidar de vós. Então eu vou lançar minha oração a Deus, vou esticar uma rede baiana, uma rede preguiçosa, vou abrir uma água de coco e vou ficar ali cantando: eu quero trabalhar para o meu Senhor, esperando a resposta do Senhor. É assim? Eu vos provo
que esperei com paciência pelo Senhor, não é passivo. Porque o salmista na parte B, ele continua e termina assim, né? E o Senhor ouviu o quê? Meu clamor, o que mesmo que vocês responderam? Grito por socorro. Esperar não tem nada de passivo. É esperar com paciência, é esperar com confiança, é esperar com fé, é esperar fazendo a nossa parte. Senhor, eu quero um carro. Você tem carteira? Não. Você vai fazer o quê? Lógico. Amém, amados? Senhor, eu queria trabalhar em tal área, uma área específica. Você vai fazer o quê? Curso de qualificar, se qualificar, um curso preparatório, um curso profissional, um curso profissionalizante. Esperar é passivo, amados? Não. Esperei com paciência pelo Senhor. E o Senhor ouviu o meu clamor. Falta 5 minutos, né? E às vezes a gente não sabe mesmo ou não gosta de esperar. Você sabe quantos anos, tem alguns personagens, não vai dar tempo, falta 5 minutos, eu preciso falar do último. Você sabe quantos anos Abraão esperou para que a promessa direta de Deus se cumprisse na vida dele? Alguém lembra? Quantos anos que Abraão esperou para a promessa de Deus acerca de um filho, o filho de Sara, se cumprisse? Eita! Abraão tinha 75 anos. Abraão, 25 anos. Porque ele tinha 100 quando ele foi pai do filho de Sara, Isaac. Amém? Pastor, Abraão deu uma precipitada aí no meio do caminho, né? Deu. A gente conhece a história. Com Agar, a morena cor do pecado, né? Bom, enfim, pula essa parte, depois é dito. A gente conhece a história. Mas ele voltou a esperar. E no total ele esperou 25 anos. Se não me falha a memória, foi o tempo também que Isaac esperou 25 anos orando pela sua esposa para Deus a curar da esterilidade, que ela era estéril. Depois a gente confirma isso aí, né? E outros tantos esperaram até mais, de 25 anos, de 30 anos, de 40 anos, e às vezes a gente pede hoje, quer que Deus responda quando? Ontem! Não é nem hoje, Sueli, já no caso do Eduardo, a gente pede hoje, quer que o Senhor responda ontem. Né? Porque ele está acostumado com tudo instantâneo, café instantâneo, feijoada pronta, enlatada, se abre, o abridor de lava está tudo pronto. A gente está acostumado com tudo muito rápido, irmãos. Você ia de um estado para o outro, a cavalo, depois a carroça, charrete, depois de ônibus, depois de carro, agora você vai de avião. A gente fazia 7 horas aqui para Vitória, de avião 43 minutos cravados. A gente se acostumou, nunca mais a gente vem de carro. Ônibus nem pensar, é só avião, 40 minutos. É o tempo de decolar, fazer um lanchinho e pousar. Então a gente acha que o nosso imediatismo vai fazer com que Deus entre no nosso horário. A gente tem que acertar o nosso cromos com o kairós de Deus. A gente tem que acertar o nosso tempo com o tempo de Deus, o nosso relógio com o relógio de Deus. Aprender a esperar. Porque no tempo de Deus, no tempo de Deus, você vai ver, vai ser melhor do que no seu. Jesus falou, amo esse texto até. João 13:7, o que eu faço não entendes agora, mas entendê-lo-ás depois. Última condição de oração respondida é pedir em nome de Jesus. Meu Deus, eu vou passar 2 minutinhos, amados. Pedir em nome de Jesus, coloca aí, Natan, livro de João, capítulo de número 16, versículo 24. Diz assim a palavra do Senhor. Até agora nada tendes pedido em meu nome. Pedi e recebereis, para que a vossa alegria seja completa. Tem outros textos, está em João 14, outros. Pedir em nome de Jesus. Espera aí. Deixa eu, irmãos, com todo amor e carinho como teólogo, né? Educador cristão, deixa eu trazer uma orientação aqui. Toda oração nas Escrituras, a gente estuda as orações, eu falei aqui, né? Sobre 5 formas de oração, a oração tem 5 formas. 7 causas de oração não respondida, estamos na 7ª, 14 agora.
o 14º tópico, 7 condições de oração respondida. Toda oração que a gente vê nas Escrituras, ela é feita ao Pai. Aliás, Natan, livro de Mateus, capítulo 6, versículo 9. Vós orareis assim, Jesus ensinando: Pai nosso que está nos céus. Toda oração é feita ao Pai. Com a ajuda do Espírito Santo, Natan, livro de Romanos, rapidinho, já estou terminando. Mais 2 textos. Capítulo 8, versículo 26. E vós... Não, peraí, Romanos... É isso mesmo. Também o Espírito semelhantemente nos assiste em nossa fraqueza, porque nós não sabemos orar como convém, mas o mesmo Espírito intercede por nós, sobremaneira, com gemidos destruídos. Nós oramos ao Pai, a nossa oração tem que ser dirigida ao Pai, com a ajuda do Espírito Santo, e em nome de Jesus Cristo. Amém, amados? Amém. Irmãos, Deus não leva em conta o tempo da ignorância, mas depois que você sabe, se você fizer errado, aí é pecado. Não se termina uma oração em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, é o batismo nas águas. Natan, o tempo já acabou. Livro de Mateus, capítulo 28, versículo 19, ou 20. Ide, portanto, fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém? Repito isso aqui. Talvez, numa próxima, a gente fale um pouquinho mais, com mais textos, mais detalhes, sobre a oração. Ela é feita ao Pai, com a ajuda do Espírito Santo e em nome do Filho. Em nome de Jesus. Não inverta as ordens biblicamente elaborada, ensinada para cada um de nós. Amém? Que Deus possa nos abençoar com esta palavra sobre oração não respondida e orações respondidas. Em nome de Jesus, amém e amém. Você pode aplaudir o Senhor?